Olá, oi João. Santana, você pede para participar? Nossa, quantas curtidas, obrigada. Boa noite. Pronto. Você tinha acabou de fazer a pergunta para mim. Eu perguntei exatamente no momento que você estava mandando o convite, né? Isso, exatamente. Deixa eu colocar o meu fone aqui que eu não tô te ouvindo. Tô te ouvindo fora do fone. Fala alguma coisa agora, por favor. Você está escutando aí? Pode colocar fone, não tem Ah, problema nenhum. agora sim. É para não dar eco aqui. Ah, tá bom. E aí, tudo jóia? Vamos Tudo jóia. mandar o convite da live para os nossos outros perfis, para o pessoal Perfeito. chegar. Vamos esperar um pouquinho, né? Isso, por favor, vocês que estão chegando, encaminhem o link para os amigos que acham que vão se beneficiar com Tem esse um aviãozinho aqui conteúdo. embaixo. Pode clicar e encaminhar para todo mundo. A gente dá um tempinho aqui, espera começar e a live vai ficar disponível depois. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou baixar a live e vou deixar no link no YouTube. E aí eu mando para ti também, para galera que quer ver depois, consegue ver em velocidade 2, né? É Perfeito, minha dor. Eu tô perfeito. fazendo porque eu gostaria que alguém fizesse isso por mim. Fantástico. Você tem um canal no YouTube, então ele já funciona para esse conteúdo de investimento? Eu posto mais conteúdo curto, são os shorts, né? Que são os novos. Antes eu estava em uma empresa e aí eu postava em relação no YouTube deles, estava bem legal. Só que eu acabei saindo, tô sozinho e não faço vídeo ainda pro YouTube. Mas eu vou começar assim, porque é extremamente importante. Maravilha, a gente já pode deixar esse conteúdo lá. Perfeito, perfeito. Aí eu vou mandar Boa pra noite galera. para todo mundo que está chegando, Nelsinho, Rita, obrigada pela presença. Espero que vocês consigam aproveitar bastante. Encaminhem, por favor, aí para os amigos. Nós já vamos começar. 19h05 a gente começa, pode ser, Santana? Perfeito. Pode ser? Eu tô enviando aqui pra galera. Começamos pontualmente, hein? Eu ia comentar isso agora. Falei, deu 19h00, vamos começar. O pessoal que está por aqui pode só dar um sinal se está nos ouvindo bem e nos vendo bem, para a gente já poder iniciar. Dá um alôzinho para a gente, só dá um. Tá tudo certo, tudo ok, por favor. Tá ótimo. O Nelsinho, Diogo, Tô ótimo. Tá ótimo. Menai, o Pedro. Fala, Pedro, Henrique. E gostoso. Acho que a parte mais gostosa é conseguir passar a informação para os nossos amigos, né? E também para outras pessoas, lógico, que têm interesse no assunto. Mas como Uhum. que a gente pode sensibilizar e disseminar esse conhecimento para as pessoas que estão próximas, que a gente quer ver bem, que a gente quer que também, né, superem as dores que a gente superou. Certamente Exatamente. você já teve as suas dores iniciais de investidor, não sei como é que é hoje, né? Você já domina um pouco mais o assunto, mas a gente inicia de algum ponto, né? Então, eu espero que isso possa ser bastante importante e possa ser relevante aí na vida das pessoas próximas que a gente gosta. Perfeito. Eu já sou um investidor profissional, porque minha profissão me coloca nessa situação, mas o investimento a gente tem que sempre aprender um pouco mais, tem que estudar, ler e entender o que aconteceu na história para trazer no presente, né? Porque é a história que conta o que vai acontecer, conta o futuro. Então, a dificuldade que eu passei, eu passo menos hoje, mas não quer dizer que eu não passo nenhuma, né? Ah,
O conhecimento e o estudo contínuo é importante para qualquer ramo, né, da nossa vida. Até Perfeito, vida perfeito. pessoal, né? Conhecimento, autoconhecimento. Um exemplo Bom, muito bom é que... 19:00. Pode falar, pode Pode, falar. pode falar. Um exemplo muito bom é que há, sei lá, 15 anos atrás, ninguém, absolutamente ninguém, sabia o que era criptomoedas, criptoativos. E hoje em dia tem bastante conteúdo sobre isso, e se eu não atualizar, se eu não pesquisar, se eu não ir atrás, o bonde vai passar e eu não vou conseguir entender, não vou conseguir explicar para os meus clientes. Então, o conhecimento a cada era se renova. Verdade. Podemos começar? Podemos começar. 19:06, vamos prestigiar as pessoas que estão conosco aqui no horário combinado, que isso é muito importante. E Perfeito. como o Santana comentou, a live vai ficar salva, a gente distribui para quem não pôde estar com a gente aqui no início. Eu vou iniciar me apresentando, então, eu sou Alice Mondim, para a maioria que me segue, que são amigos de fato, né, sabem que eu sou bióloga de formação. E como eu comentei aí em alguns vídeos de lançamento da live, durante todo o meu trabalho de bióloga, eu sempre acabei atuando com gestão, organização de projetos, desenvolvimento de projetos, e o financeiro fazia parte desses projetos, né? Então, eu acabei cuidando muito do dinheiro das empresas para onde eu trabalhava. Mais de um ano para cá, com a pandemia, eu acabei também saindo da empresa que eu trabalhava e vi aí a oportunidade de aprender, de focar na minha vida pessoal, de alçar voos para novas áreas. E fui trabalhar na VD Negócios, que é uma empresa de gestão de empresas, que tem como carro-chefe organização financeira. E foi aí que eu aprendi a organizar a minha, e hoje eu faço isso para outras pessoas e também para outras empresas. Então, hoje, o que eu vou colocar aqui como contribuição é o que eu aprendi de mais básico, aquele passo inicial que a gente precisa fazer para conseguir colocar a vida em dia, ter uma boa visão do que a gente gasta, de quanto a gente ganha, e aí sim abrir o horizonte para investimentos, para poupar, para ter uma vida melhor, né? Para a gente conseguir ter uma vida melhor, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. O que a gente vai comentar aqui hoje é válido para qualquer tipo de público, na verdade. E para falar um pouco então de investimentos, que é o que todo mundo deseja, né? Fazer o dinheiro trabalhar para você. Esse é o jargão mais conhecido. Então eu convidei o Santana, que é um amigo pessoal e uma pessoa que eu admiro muito pela eloquência. Ele sabe falar muito bem do conteúdo que ele trabalha, ele é muito Obrigado. didático. Então eu achei que seria muito bacana e muito importante convidar ele para falar também sobre isso. Por favor, se apresenta, Santana, e obrigada por aceitar meu convite. É isso, muito obrigado, Alice. Eu te admiro muito também. Muito obrigado pelo convite, em passar meu conhecimento. Eu sou Gabriel Santana, assessor de investimentos do escritório Premier Alliance Investimentos, do escritório private da XP Investimentos. A XP Investimentos, eu creio que quem conhece um pouco, gosta ou já ouviu falar sobre investimentos, já escutou falar sobre a XP Investimentos, que é a maior corretora da América Latina. O nosso escritório hoje a gente é localizado em Santos, mas atende o Brasil inteiro. Temos sobre assessoria aproximadamente 300 milhões de reais e somos 10 assessores. O trabalho do assessor basicamente é dentro do seu patrimônio, dentro do que você sabe, dentro do que você quer, te ajudar nos investimentos. Então, você falou colocar o dinheiro para trabalhar para você, e o dinheiro é um excelente escravo e um péssimo senhor. Então, ele não pode mandar na sua vida. Você tem que mandar e utilizar o dinheiro para benefício próprio. É como se for o dinheiro, cada moeda que você tem, um funcionário seu que vai estar trabalhando e gerando mais riqueza e mais riqueza. Eu, como um apaixonado do mercado financeiro, desde quando eu tinha 16 anos, eu comecei a estudar sobre isso, eu gostava. Sou engenheiro de informação, engenheiro mecânico de informação, apesar de ser engenheiro, trabalho no mercado financeiro, se não me engano, 60% do mercado financeiro é engenheiro, e aí eu vi essa oportunidade. Mas antes de trabalhar com isso, dentro do meu conhecimento, eu sempre passei conhecimento para todos os meus amigos. Eu sempre entendi, eu consegui entender muito jovem a importância de investir, a importância de pensar no longo prazo, em ter a sua reserva. E aí eu começava a passar, eu enchi o saco de todo mundo,
só falava disso, de investimento, investimento. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com isso. Mas antes de investir, é importante a sua parte, que é se organizar, conseguir ter a organização financeira, o passo a passo, o dia a dia, para sobrar dinheiro no final do mês e aí sim investir, né? Ter a organização para investir. Isso, legal. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho, alguns passos que são fundamentais para você chegar de fato no investimento, né? O investimento é o suprassumo, mas sem os passos iniciais, como o Gabriel comentou, fica um pouco mais difícil, né? E às vezes você pode se enrolar, né? Se comprometer com coisas que não consegue cumprir. Então, só para começar, eu vou passar alguns dados aqui, dados do SPC Brasil. Em um ano, no último ano, caiu de 61% para 41% o número de consumidores que conseguem fechar o mês com dinheiro sobrando. Ou seja, menos da metade da população brasileira tem dinheiro para pagar as suas despesas. Ou está endividada de fato, né? Mais de 60% está endividada de fato. Isso é lógico que reflete muito do quê? Do mercado, da perda de emprego, da situação da pandemia, mas também reflete desorganização financeira. Peguei também algum dado aqui do Valor Invest, de agosto de 2021, essa informação. Eles pesquisaram e o estudo mostrou que a educação financeira ainda é um ponto a ser melhorado. Segundo os dados do levantamento, 56% dos entrevistados a nível nacional não têm uma visão clara das suas despesas e não sabem no que estão gastando o seu dinheiro. Então, eu vi há muitos anos atrás uma pessoa perguntando assim: quanto você ganha, né? Era uma entrevista. Aí a pessoa falou: eu ganho mais ou menos 3 mil. E quanto você gasta? Eu gasto mais ou menos 2.500. Aí esse entrevistador disse: o mais ou menos é que é o fundo do buraco. Se você Ela não sabe exatamente... Ganha menos e gasta mais, né? Esse mais ou menos é essa diferença, né? Esse desvio padrão pode ser absurdo. E especialmente falando do fim do ano, que foi o nosso motivador aí para essa live, a gente sabe que nesse período a gente gasta muito mais do que a gente gasta no mês normalmente. Então, é importante você saber exatamente quanto dinheiro você tem disponível e exatamente quanto dinheiro vai entrar. Pensando nisso, então, vamos lá no primeiro passo da organização financeira. O que você tem que fazer para saber exatamente quanto ganha e quanto gasta? É listar os seus gastos. Mas é listar de fato. Exatamente. Exato. Seja na ponta do lápis, o caderninho, a agenda, que seja o mesmo, né? Porque depois essa informação se perde no vento. Mas seja numa planilha, seja num aplicativo, que nós vamos falar bastante aqui dos benefícios dos aplicativos. Mas o passo número 1 é, de fato, listar todos esses gastos. E no processo de listar, você vai conseguir identificar que existem aqueles que são recorrentes, que acontecem todo mês e que tem um valor parecido. A tua conta de água, a sua conta de luz, o Spotify, a Netflix, né, alguma conta do banco. Então, são esses gastos que vão ser a base, né, das suas despesas. Assim como as suas receitas. Se você for um CLT, você tem uma noção exata de quanto ganha. Se você for autônomo, você sabe qual é a sua média basal. Mas isso você só consegue enxergar se você, de fato, colocar no papel, né? É importante nesse período também você passar a identificar aquelas despesas ocultas, né? O que são as despesas ocultas? É o IPVA, o licenciamento que você paga só uma vez no ano e que você esquece que precisa diluir esse gasto ao longo dos meses para planejar ele. É o imposto de renda que você vai pagar. São os gastos agora do fim do ano, das festas, das férias que você vai planejar. Então, tudo isso, quando você coloca no papel, olha aquilo para o mês e passa a planejar para os próximos meses, e aí você começa a entender que, aparentemente, você gasta mais do que você realmente gasta no mês, porque essas despesas que são ocasionais, elas acontecem ao longo dos meses mesmo sem a gente perceber. Então, os imprevistos, né? Além dos imprevistos, é lógico. Além dos imprevistos. Os imprevistos têm que estar na reserva.
Agora, esses são fixos, a gente sabe que vai gastar. A gente só não sabe quanto exatamente, muitas vezes, mas você sabe que você vai gastar nas férias. Você sabe que vai gastar um extra no final de semana, né? Você sabe que vai gastar um extra para viajar, no final do ano nas festas. Você sabe que vai. Então, primeiro é identificar que existem esses gastos ocultos, colocar ao longo do mês um valor que você possa guardar para quando chega esse período você consiga, de fato, ter dinheiro sobrando, né? Agora, não fiz nada disso e já estou no fim do ano e já sei que eu vou gastar. Meu filho, corre, anota todas as despesas do mês. A partir de hoje, dia 22, você ainda tem até o dia 30. Anota as suas receitas, quanto que vai entrar de fato ainda em dezembro, quanto que vai entrar em janeiro, se você vai receber férias, coloca lá e faz uma continha para saber quanto você precisa gastar, quanto você pode gastar nesse período, né? Já pensando no que você vai gastar em janeiro com essas contas que vão vir e que a gente sabe que vão vir. A matrícula da escola, o material, um provável aumento de preços. Então já coloca essa estimativa no papel. Esse é o básico. Legal. Quer comentar alguma coisa? Eu sempre falo dos investimentos, é que a melhor data para começar os investimentos foi ontem. E a segunda melhor data é hoje. E isso aí se aplica exatamente o que você está falando também, né? A organização financeira, geralmente as pessoas ficam postergando muito, falando que, pô, na próxima segunda-feira, na virada do ano, esse 2022 vai passar do dia 31 para o dia 1º, acabou. Minha vida mudou completamente. Não, você é outra pessoa e isso não existe, pessoal. A mudança é constante, a mudança é gradativa. Então, se você começar agora, poxa, eu sei que estou descontrolado financeiramente e preciso me controlar, porque saber que precisa é um ponto crucial, né? Porque às vezes a pessoa está perdida, não sabe que está perdida, não sabe que precisa saber. Então, saber que precisa saber e começar a mudar a partir de amanhã, poxa, senta, anota, é um tempo que você vai gastar da sua vida, mas que pode gerar outros frutos, né? Isso, e a gente fala assim, é importante você ter a visão de um mês, mas um mês não precisa começar no dia 1º. Um mês pode ser do dia 23 ao dia 23. Perfeito. Do dia 24 ao dia 24. O que importa é você ter a noção, porque a gente sabe que tem as despesas recorrentes mensais, né? Então já é um início, mas esse início pode ser hoje. De fato, pode ser hoje. Muito bem lembrado. E você colocando essas informações no papel, o que você vai ter é um diagnóstico, é uma realidade, é uma fotografia da sua situação atual. Quanto que eu tenho, quanto que eu gasto agora. É um diagnóstico, é básico, né? Então, pensando aí, onde você pode fazer a sua organização financeira? Até falando aqui pegando mais dados também do SPC Brasil, 46% dos brasileiros não controlam o seu orçamento. Então, assim, a média, né, não controla o orçamento. Se você passar a controlar o seu orçamento, hoje você já é uma pessoa acima da média. E a gente sempre quer ser acima da média, né? Porque é aí que a gente consegue atingir objetivos. Exatamente. Então, ó, das pessoas que fazem controle, então desses 60% aproximadamente que fazem controle, 29% fazem apenas de cabeça. Então é aquele, eu acho que eu gasto isso, eu gasto que aquilo. Que é um método bem pouco confiável, né, de fato. Entre os entrevistados que utilizam algum método, estão aí, só 53% usam algum método, entre eles o caderno de anotações, 29%, 21% a planilha, que aí depende de você ter conhecimento de Excel, Sim. ter um computador ou pelo menos um aplicativo no celular para abrir. É uma barreira de entrada que você tem, né? Exato. E hoje, qual é a grande facilidade? Eu usei há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu usei um aplicativo, chamava Mobius. Depois eu usei o controle financeiro, depois eu usei o guia bolso, depois eu usei o finanças. Existem vários aplicativos. Hoje em dia, eu recomendo de boca cheia o Meu Dinheiro Web, e eu vou colocar para vocês depois na descrição da live o site, vou passar algumas informações. Por quê? Primeiro, ele é um aplicativo que você pode usar tanto no computador quanto no seu celular. Legal. Qual é a vantagem extrema dele em relação a todos esses outros aplicativos que são bacanas e que eu listei? Ele te permite enxergar o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa?
Você tem uma despesa, né? Você tem um dinheiro hoje, um saldo. Eu tenho 4 mil reais na minha conta. E eu sei que eu vou gastar 3 mil esse mês. Mas vão entrar só 3 mil mês que vem. E eu continuo com 3 mil de despesa. E mês que vem vai cair mais, porque janeiro eu não vou vender nada. Então vai entrar só 2 mil, mas eu continuo com 3 mil de despesa. Olhando o fluxo de caixa, o aplicativo mostra para você um gráfico exato de quando a sua conta vai ficar negativa. Legal. Se ela vai ficar negativa, é claro. Mostra a variação das suas receitas e despesas. Isso é importante porque quando a gente trabalha com antecipação, é sempre melhor do que trabalhar no sufoco. Não é melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você enxerga que você vai ter um déficit, que você vai entrar no vermelho, você consegue se planejar, ou fazendo uma renda extra, ou diminuir as suas despesas, ou tirar um dinheiro que está investido, que você precisa cobrir aquela despesa tua, porque falando em cheque especial, né? A gente estava falando sobre isso hoje. Sim. Num cheque especial, Pode comenta falar. aí dos dados. Pode falar. Deu uma travada aqui, por isso. Isso. Hoje o cheque especial está no mínimo 7%, né? De 7% a 13% ao mês. Exatamente. E não tem nenhum investimento aí de baixo risco, né? Nem de alto, né? Você comentou Nem de comigo. extremo risco você consegue 12%, 13% ao mês. Isso é absurdo. Depois eu Isso. vou Então, comentar um dever pouquinho para o sobre banco. como o banco ganha dinheiro com você. E como você pode ganhar dinheiro com o banco também. Dever para o banco é a pior situação que você pode se encontrar. Seja com 10 reais, com 100 reais, é a pior situação. Então, é importante a gente saber se, né, eu vou ter dinheiro de fato daqui 1, 2 meses e conseguir planejar com muito mais antecedência. Depois entra lá no site, por curiosidade, www.meudinheiro. Meu Dinheiro. E eles vão... aqui o nome do aplicativo novamente. Meu Dinheiro, né? Isso, Meu Dinheiro Web. Isso. Perfeito. Legal. Será que consigo colar aqui? Eu coloco aqui. Tá, dá uma pesquisadinha aí. E depois a gente passa qualquer coisa no final. Isso, eu coloco as informações na live, tá? É mais fácil. Deixa. Uhum. Pode deixar. Inclusive, para as pessoas que quiserem, como eu já sou usuária, e vocês vão ver lá que qualquer usuário que convida um novo usuário consegue dar um cupom de desconto de 10%. Eles estão na Black Friday Legal. e consegue dar 10% de desconto. Mas olha só, ele custa R$ 9 por mês. Tá? Então, além de você conseguir controlar a sua conta, você consegue importar o cartão de crédito, já lança as parcelas futuras ali, então você sabe quanto da sua renda já está comprometida no cartão de crédito. Você consegue lançar a sua conta investimento também para você enxergar que você tem esse dinheiro imobilizado ou não, né? Com liquidez ou não, você consegue enxergar isso no aplicativo. Então, é muito bacana de testar. Eu recomendo extremamente esse aplicativo para quem vai começar. Ele tem uma outra vantagem muito legal. Se você permitir receber notificações push dele e notificações do seu banco e do cartão também, cada vez que você faz uma compra ou que você recebe um dinheiro, ele diz, você quer importar esse lançamento? Ah, legal. Você importa o lançamento e ele já atualiza o valor da sua conta automaticamente. Então você sabe o saldo real. Se alguém pagou, saiu um dinheiro da sua conta, você nem sabe do que foi. Isso chega para você imediatamente e você identifica. Inclusive é uma questão de segurança, né? Pode te ajudar muito. É muito bom. Então, falando aí de tanta disciplina, né? Quem não consegue ter essa disciplina de se organizar, de sentar, pegar uma caneta, pegar o papel, colocar todos os gastos, o aplicativo ele dá essa facilidade, né? Vamos combinar que é chato, né? E é trabalhoso. É muito trabalhoso. Mas é uma informação, é uma necessidade que a gente tem. Então, o aplicativo, hoje em dia, a gente está com o celular na mão o tempo inteiro, né? Então, a partir do momento que você tem aquilo lá e você começa a olhar para o seu dinheiro, esses dias eu estava atualizando aqui o meu filho chegou e viu, perguntou o que era. E a partir disso, a gente inclusive conversou sobre quanto que gasta para ele, né? Quanto que a gente gasta com ele, quais são as despesas que são variáveis e que são fixas, como que a gente pode economizar para ele ter o dinheiro dele. Ele ficou super curioso,
porque o aplicativo mostra as coisas em gráficos, informações Muito mais coloridas. visual, né? Perfeito, você pode inclusive tratar isso com a sua família de uma maneira muito mais inteligente. Né, a partir do momento que você separa categorias, que esse é um passo bastante interessante, né? Que seria o passo 2, que é a gente pensar em projeção financeira, que é olhar quanto que você gasta nos próximos meses, e também entender categorias de gastos e de receitas. Então, esse Perfeito. seria o passo 2. Como que você categoriza? Então, você vai... O próprio aplicativo, e não só o Meu Dinheiro, mas vários outros, tem uma indicação de categorias base. Então, para a sua vida pessoal e para a pessoa jurídica. Para a sua vida pessoal, você tem lá transporte, alimentação, saúde, moradia, filhos, tem lá famílias diversas, lazer. Então, são coisas que você pode começar com essa categoria inicial e ter uma ideia de quanto você ganha e gasta em cada uma dessas categorias e olhar. Dentro disso, dentro dessas categorias, o que é de fato essencial, necessário, e Sim. o que é desejável. Aí a gente já vai para o passo 3, porque imagina só, enquanto você tem a tua visão do mês, de quanto você gasta e quanto você ganha, é como você está dentro de um túnel com uma vela. Você não vê nada Passo a além passo. do teu pezinho, né? Então, assim, entrou 100, pá, gastei 50. Entrou 50, gastei 300. Você já nem lembra mais quando você tinha. Ok, você tá com uma visão micro, né, da tua situação. É isso. A partir do momento que você vê uma visão do mês, você tem uma lanterna dentro do teu túnel da vida financeira. Você tem uma lanterna que você está apontando um pouquinho mais para frente, você consegue olhar para trás, olhar para frente, mas você ainda está com uma visão de túnel, entende? A partir do momento que você tem um aplicativo ou uma organização financeira numa planilha, no que quer que seja mais confortável para você, mas que você passa a olhar isso daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, quanto que eu gastava no passado, quanto que eu gasto agora, que categorias que eu uso, você destrói esse túnel. Você coloca luz em toda a tua vida financeira. Isso te dá uma visão, isso te dá poder de decidir. Segurança, quanto eu posso gastar? Eu posso viajar com tranquilidade? Né? Eu posso ter esses gastos extras que fazem muito bem para minha vida e que eu não quero abrir mão? Então, é como você explodir esse túnel e ter uma visão completa. E foi isso que foi transformador na minha vida. Falando aí o relato pessoal, foi só depois que eu sou bastante visual também, né? E como eu não sou dessa área de exatas, os números não estão na minha cabeça o tempo todo, né? Eu não consigo ter essa clareza. Não é Então, a natural partir do pra ti, momento... né? Não é natural para mim, não é, foi muito difícil. Diferente, né? Pra Você que maioria da comentou, população. poxa, eu sempre gostei, mas para a maioria, né? Uhum. Exato. Então é muito difícil, era muito difícil para mim. Então, a partir do momento que eu coloquei isso dentro do aplicativo e que eu consegui visualizar, né, qual o impacto de cada uma das categorias no meu orçamento, o que eu precisava reduzir, o que eu podia reduzir e o que eu não conseguia reduzir, isso me transformou completamente. Tanto que foi assim, o período de 1 ano. Então, eu transformei a minha vida financeira no período de 1 ano, a partir do momento que eu consegui ter visão e clareza do que eu tinha disponível para gastar e quanto eu ia receber. E sendo autônoma, né? Porque daí, Uhum. nesse 1 ano, então, a renda variável, tudo que entrava para mim é variável, precisando vender, às vezes investir, gastar dinheiro, e mesmo assim, né? Mesmo assim, não. Foi com o aplicativo e essa visão que eu consegui me organizar e consegui juntar uma graninha. Perfeito. Um ponto que você falou que tem os custos fixos, o gasto fixo e o gasto desejável. Tem uma frase que eu escutei há pouco tempo. Quando você está endividado, você tem que primeiro você tem que entender que tem que mudar a sua vida. Então, o lado emocional conta demais, né? Você tem uma certa inteligência emocional de saber que, poxa, aqui está uma realidade e eu não quero estar nessa realidade e vou mudar. Então, esse é um primeiro passo. E aí, essa frase é muito legal, que crianças compram o que querem, adultos compram o que precisam.
Então, quando você está endividado, você tem que se tornar adulto nesse sentido e parar de gastar com supérfluo, com besteira e ter essa decisão de mudar de vida, sair das dívidas. Você vai falar um pouco sobre dívidas um pouco mais para frente e tem que tomar essa decisão, né? Saber se tirar do lugar, falar, poxa, não quero mais estar nessa situação. Quero me organizar, quero ter minha liberdade financeira, quero ter uma aposentadoria e aí sim você começar a se organizar e tal. Ah, perfeito, muito legal sua contribuição, porque de fato nada disso faz sentido se a pessoa não tiver como objetivo se organizar financeiramente. E se organizar financeiramente não é algo que assim, eu quero ser organizado financeiramente. Não, ele está vinculado aos nossos sonhos, às nossas Perfeito. metas, ao que a gente quer ter na vida, seja ter tranquilidade, seja comprar um bem, seja investir, que é, né, assim, eu super, nossa, quero investir, eu sou investidora. Né? A pessoa tá se achando. Enfim, que seja, qualquer que seja o objetivo, né? Sair das dívidas. Não gosto de dever para ninguém, não gosto de dever para o banco. Então, qualquer que seja o teu objetivo, a hora que você coloca né, como uma decisão essa mudança, vai. E o que a gente está falando aqui para você é justamente como tentar seguir os passos para se organizar de uma maneira mais fácil e ter segurança e tranquilidade em É, relação à sua vida financeira para cumprir os seus objetivos. tem uma frase atribuída ao Henry Ford, que é em relação a essa decisão, que é: quer você acredite que possa ou não, no final você vai estar certo. Então você tem que acreditar, você tem que saber e crer que vai sair dessa situação. Eu acho bem bacana. Muito legal, muito poderosa, né? De fato, muito Demais. poderosa. Então Bom, aí agora a o gente próximo falando passo em seria. a reduzir as dívidas, né? Reduzir as dívidas e as despesas. E aí você comentou um ponto que eu acho legal a gente tocar, que assim, muitas vezes as pessoas falam, mas eu já vivo com tão pouco, eu não quero tirar aquele dinheirinho para o meu lazer e tudo. Isso era uma premissa, né? Antigamente se tocava só nesse ponto quando a gente precisava economizar, mas de fato hoje a gente tem tanto recurso, né? Você consegue até reduzir a sua conta de luz pesquisando, tendo informações. Tem um canal que eu sigo, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Natália Arcuri, é o Me Poupe, e ela tem ali, recomendo para todos darem uma olhada, ela tem infinitas dicas de renda extra e de como não pagar coisas que a gente acha que tem que pagar, né? A anuidade do cartão, taxa e tarifa do banco, só para Perfeito. citar algumas básicas, mas existem várias outras. Então, o quanto a quantidade que a gente economiza vale muito mais do que muitas vezes um investimento, né? Então, é importante começar a pensar em como reduzir, não necessariamente tirar o seu lazer, né? Não é isso. Não, o dinheiro Falando ele de. serve para trazer conforto, felicidade. Então não adianta você, poxa, enxugar, enxugar, enxugar e não comer uma pizza com a sua família, sendo que a meta da sua vida é juntar dinheiro para comer uma pizza com a sua família. Então, né, Isso. o dinheiro, como eu tinha dito no começo, ele é um excelente escravo. Ele tem que trabalhar para você. Ele não pode mandar na sua vida. Sua vida não pode girar em torno dele, né? Exato. E aí, a partir do momento que você conseguiu colocar no papel, na planilha, no aplicativo, suas receitas, suas despesas, você consegue olhar quanto você pode gastar dentro de cada categoria e cria metas para você. Então, assim, eu vou sair, ao invés de sair todo final de semana, eu vou sair um só, porque eu quero gastar, quero nem pensar quanto eu vou gastar. Tem um amigo nosso aí, o Peixinho, ele fala, eu tenho duas contas. Eu pego o valor que eu quero gastar no dia que eu vou para noitada, que eu vou para balada, eu transfiro para minha conta do meu cartão que eu uso e é só com aquele dinheiro que eu não vou com mais do que isso. É uma estratégia, É. né? Tem É uma gente que tem estratégia. síndrome do milionário quando tá na balada. Acha que Não pode, pode. Síndrome do milionário é perigosíssimo isso aí. perigoso. Tomar mais umas e outras aí não dá, né? Pega lá, pega o combo, aí no outro dia fica uma dor de Não, cabeça aí já maravilhosa. era. Na alegria somos todos ricos. Exatamente. Ai. Falando de dados aí, da Valor Invest, dados de 2021. 7 entre cada 10 pessoas não conseguem ter uma renda superior aos gastos. 43% das pessoas afirmaram ganhar menos do que tem despesas
32% disseram ter renda igual aos custos e apenas 25% recebem mais do que gastam. Então, olha só, você não tá sozinho nesse mundo, cara. Tá todo mundo ganhando pouco. Ou todo mundo gastando mais do que deveria. Existe uma recomendação, né, para que a gente consiga poupar, de todo o dinheiro que você tem, separa 30%, né, para você conseguir fazer uma reserva, ter para esses gastos ocultos, para uma emergência, para fazer o dinheiro trabalhar para você. E os outros 70%, aí sim você considera aquilo como a tua fonte de renda para as despesas principais. Ah, mas não é possível, é impossível. Ok, vai fazendo aos pouquinhos, né? Vai colocando para você metas. A cada hora, esse mês eu vou separar 10%. Mês que vem eu vou separar 15%. Junta a família toda. Vai construindo passo a passo. Não é porque você não consegue hoje 30% que é impossível. Todas as coisas são construídas passo a passo. Então, começa hoje. Já separa um dinheirinho que você quer guardar, né? Perfeito. Isso, o que acontece é uma coisa que você mesmo comentou comigo, né, que é bastante interessante, que as pessoas acabam se endividando muitas vezes porque querem antecipar os seus sonhos, né, não tem aquela paciência para poder guardar o dinheiro e gastar com inteligência, porque a questão não é não gastar, mas é gastar com inteligência. Perfeito. A maioria das pessoas, elas querem trazer... eu ia falar um termo errado agora. Ela quer trazer ao presente algo que ela não pode ter. Poxa, se você não pode ter isso dentro da sua condição atual, não antecipe. Trabalhe, guarde e tenha. Então, financiamento de casa, poxa, é um sonho. A maioria, 90% dos brasileiros tem o sonho de ter a casa própria. Só que, como você disse, a maioria das pessoas estão endividadas e provavelmente esse financiamento da casa própria fez com 20 anos, com financiamento de 30 anos, sendo que com 20, 25 anos você tem um crescimento dentro do seu trabalho, onde você pode mudar de estado, crescer, e aí a sua casa vai estar lá como uma dívida, como um passivo. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de ativo e passivo um pouco mais para frente, mas antecipar sonho é uma decisão burra. Então, você tem que colocar na ponta do lápis e ver se faz sentido. Poxa, faz sentido eu antecipar ter um carrão nesse momento da minha vida ou guardar um pouquinho mais para ter um conforto posterior, né? Eu estava vendo alguns dados essa semana da Natália Arcuri também. Ela fez uma simulação de que quem financiar um imóvel hoje, com a inflação do jeito que está, com a Selic do jeito que está, vai pagar, né, em 20 anos, pensando em 20 anos, vai pagar 3 vezes o valor do imóvel. Então, é claro que o que a gente está falando aqui não é dizendo para você não compre a sua casa, não é isso. Apenas coloca no papel, porque muitas vezes você deixar para fazer isso um pouquinho mais para frente, ou juntar um pouquinho mais de dinheiro, ou usar outras alternativas, possa ser mais inteligente, né? Sim. Você vai conseguir gastar menos para ter aquela coisa que você tanto deseja. Então, de fato é isso. Do país. E a gente não tem essa cultura, né? Eu, pelo menos, você é bem mais jovem, mas eu não aprendi nada disso na faculdade e na minha casa, né? Meu pai era administrador de empresas, mas mesmo assim, a cultura daquela época, a gente não fazia essa conta, né? Do futuro, de juros, de quanto poderia poupar. Não é isso. Então, é algo novo para todos nós, né? A maioria das pessoas estão endividadas. Dívida, a gente tem que entender que dívida é comum, mas não é normal. Então, as pessoas acham que estarem endividadas é normal. É corriqueiro, é normal de se fazer, de ter um empréstimo. Poxa, eu não consigo comprar alguma coisa agora. Não tem problema, eu vou fazer um empréstimo e comprar agora, porque eu preciso, eu quero agora. Aí volta na frase que eu falei um tempo atrás. Crianças compram o que querem, adultos compram o que precisam. Então, não é comum você ter... É comum, mas não é normal você ter uma dívida. E aí, falando de dívida, a questão do cartão de crédito, né? A gente vê o cartão de crédito, hoje em dia, você consegue parcelar sem juros.
E aí, ok, desde que você não extrapole as suas despesas nos próximos meses com as dívidas parceladas. Então, como que você vai saber para ver que você não vai extrapolar? Organização financeira. Você tem que colocar essas parcelas recorrentes lá na tua planilha, no teu aplicativo, porque isso vai se somar nas despesas futuras. Então, você vai pagar sem juros. Ok, desde que tenha controle financeiro. Agora, o que não pode acontecer é você pagar o mínimo, né? A gente estava discutindo sobre as taxas, né? Fala um pouquinho. Então, eu até dei uma pesquisada um pouco a mais para saber as taxas certas. A gente não precisa necessariamente deixar o cartão de crédito como um vilão. Não, ele pode ser seu aliado. Na realidade, quem tem um padrão de vida alto, e isso eu trabalho com clientes que têm um padrão de vida alto, eles usam o cartão de crédito em seu benefício. Então, você utiliza, principalmente, ao invés de você não ter desconto em um pagamento à vista, poxa, o Mercado Livre é muito isso. O Mercado Livre você vai comprar um produto, o produto tá R$1.000, se você pagar à vista, vai estar R$1.000. Se você dividir em 12 sem juros, é R$1.000. Compensa muito mais você dividir em 12 sem juros. Mas você precisa saber se organizar. E aí tem questão de milha, tem questão, por exemplo, na XP, quando você tem um patrimônio X, você ganha um cartão que dá 1% de cashback. Eu, particularmente, vivo minha vida inteira, só não um aluguel, em crédito. Então, eu consigo me organizar mais em crédito. Tudo que eu passo é em crédito, porque no outro mês vem o consolidado certinho, eu sei exatamente onde eu estou gastando. Então, mas se você começa a se perder, e é muito comum você se perder no cartão de crédito, você consegue uma taxa de 170, 300, de 170 a 300% ao ano. É bizarro. É muita coisa. Então, enquanto você pegando, por exemplo, eu vou falar um pouquinho depois, mas pegando uma renda fixa que paga 15% ao ano, que é você emprestar o seu dinheiro para o banco empresta. Pega esse dinheiro e empresta para você, pagando 300%. Você pagando 300% para ele. Então, você se organizar para não entrar nessa cilada de pagar o mínimo, ou cheque especial, ou, poxa, esse mês aqui eu ganhei 5, gastei 6, mas é 1.000 do cheque especial. Não faz tanto sentido. Então, você consegue se organizar nesse sentido. Outra dica bacana que eu acho em relação à dívida é quando a organização da dívida é super importante. Às vezes a pessoa tem 5, 6, 7 dívidas, ela não sabe qual que ela consegue pagar primeiro, qual que ela vai ter maior desconto pagando primeiro. Uma dica que é bem bacana é você agrupar essas dívidas, você negociar dívida a dívida, ver o que você consegue de desconto, e hoje em dia tem muito programa do governo em relação a desconto de dívida. Conseguindo desconto, você consegue agrupar todas as dívidas, por exemplo, em um único empréstimo. Você pega o empréstimo, quita essas dívidas, você ganha um desconto muito grande, pega um empréstimo bom, né? Você tem que pesquisar, isso aí é tudo com estudo. Você pega um empréstimo só e paga esse único empréstimo. Muitas das vezes compensa mais, porque você consegue se organizar. Poxa, não vai ter o cartão de crédito da PagSeguro, não vai ter o cartão de crédito do Banco A, o outro. Então, você consegue se organizar e tendo uma única dívida. Ah, muito interessante. Você sabe que eu usei essa estratégia para o financiamento do meu carro, né? E eu tive uma redução que foi bem absurda, assim, na hora de quitar o financiamento, eu consegui, tinha 24 meses ainda, o desconto foi de R$5.000. Então, a partir do momento que eu consegui juntar um dinheiro, né? Eu peguei minha rescisão do trabalho para poder quitar essa dívida. Então, ao invés de pegar a rescisão do trabalho, ficar com o dinheiro para mim e sair gastando e manter o financiamento, né? Eu optei por colocar na ponta do papel, ver qual era a vantagem de quitar aquela dívida, e foi muito vantajoso, porque além de não ter mais aquela dívida, aquela parcela mensal que eu tenho que pagar, eu ainda fiquei com o dinheiro na mão, que é o dinheiro que foi para minha reserva de emergência, perfeito, né? E foi só assim que eu consegui construir, foi só dessa maneira. Então, é uma coisa interessante que você falou, tem que estar atento, né? Então, por que para mim, no fim das contas, acabou dando certo? Eu estava atenta ao mercado, às notícias, às informações, então eu vi que havia tido uma valorização de carro usado, acabei vendendo meu carro usado por muito mais dinheiro do que eu tinha comprado ele, que estava financiado ainda, né? Então, a gente só consegue, muitas vezes, essas boas condições olhando, né, a situação do mercado, acompanhando as notícias ou
tendo pessoas de confiança para quem perguntar e recorrer nessas situações, né? Uhum. Em relação à dívida, uma grande parte da galera que vem me perguntar sobre dívida, eu não sou especialista em dívida, eu sou especialista em investimentos, mas eu sei que dependendo da dívida, você compensa quitá-la. A dívida te deixa frágil, né? A fragilidade que a dívida te dá, por exemplo, imagina se você tem uma parcela do carro e a parcela vai crescendo, vai crescendo. Antes da pandemia, entra numa pandemia, você está empregado, está tudo certinho, você é demitido. E antes você tinha esse dinheiro para quitar, mas aí você foi gastando, gastando. Não, é só uma parcela, é 300, 400 reais por mês. Poxa, eu recebo 4 pau, recebo 5 mil reais, é tranquilo pagar isso. Quando você é demitido, você não tem mais essa receita entrando e essa dívida ela te deixa principalmente dor de cabeça. Porque você vai estar devendo os outros, e aí você devendo os outros, com a dor de cabeça, vai ter que procurar um emprego que vai ter que receber menos dinheiro para conseguir quitar a dívida, quitar, honrar seu nome. Então, a fragilidade que a dívida te traz é muito grande. Em relação a quitar a dívida, depende muito. Por exemplo, em relação a carro. Carro, quando você vai financiar, ele tem o financiamento gira entre 1% a 2% ao mês. Isso é um range, né? Não é uma regra, mas é um range. Então, vai de 12% a 27% ao ano, que é juros compostos. A 12% hoje em dia, tudo bem. Mas, acima de 15%, não existe investimento que vai te trazer isso. Então, se você tem um dinheiro na mão, você trazer a valor presente, ver qual que é o desconto, 90% dos casos em relação a financiamento de carro, de imóvel, compensa. De imóvel, tem que calcular mais, porque geralmente financiamento pela Caixa tem uma taxa de juros pequena, você vai estar preso muito tempo, né? 30 anos financiados, isso é algo muito ruim para sua carteira. Só que quitar, às vezes, não compensa tanto. O desconto que você vai ganhar não compensa tanto. FIES, E o valor do bem também é muito maior, o né? valor do bem, exatamente. FIES também, geralmente as pessoas falam, pô, eu tenho uma dívida de FIES, compensa eu quitar essa dívida e... Não, às vezes não. A maioria das dívidas de FIES, que é o programa de financiamento de universidade, é uma taxa muito baixa. Então, tudo é questão de cálculo. Poxa, compensa? Calculando compensa? Compensa. Então faz. Calculando não compensa? Não compensa. Então, é tudo questão de matemática. Aí você precisa de um assessor ou alguém, um especialista em investimentos, um especialista em organização financeira. Legal. Então a gente falou aí, né, primeiro de ter um diagnóstico, que seria a sua organização financeira, depois ampliar a sua visão, então trazer isso para um período maior, de um ano, categorizar essas despesas, depois reduzir as suas despesas e dívidas, né? Então a gente falou um pouquinho aí de dívidas. E o próximo passo, então, seria, depois que você conseguiu ter essa visão, seria poupar. Guardar um pouquinho do dinheiro que você ganha para conseguir fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Que esse é o sonho de todo mundo e que é a tal da famosa reserva de emergência, né? E o Exatamente. que acontece muitas vezes é que muitas pessoas até que ganham muito bem acabam colocando o seu patamar de vida em cima do 100% do que ganha. E é por isso que acabam não conseguindo muitas vezes poupar, né? E você fala um pouco aí de mentalidade do investidor, né? Eu vejo bastante, Gabriel. O que seria? Assim, quando a gente fala de investimento, o principal ponto que você tem que começar a mudar é a mentalidade do investidor. Você saber que precisa. Eu falei no começo da live que eu consegui ter essa mentalidade muito novo e eu soube que eu precisava investir, eu precisava ter um horizonte de tempo, eu precisava ter a minha aposentadoria por minha conta, não por conta do governo. A gente viu até pouco tempo atrás em relação à Previdência, a Previdência estava quebrada e não estava pagando muito bem. A média salarial da Previdência é baixíssima. Então, a mentalidade do investidor é você ter consciência, você saber que precisa investir. Você falou que a maioria das pessoas que ganham bem tem um custo de vida alto e é realidade, é uma realidade. Eu trato com essa realidade. Então, um cara que ganha 15, 20 mil reais, às vezes você vai ver o patrimônio da pessoa, não tem nada. Porque é o custo de vida dela. Ela ganha 20, ela gasta 23, porque ela não gasta 20, ela gasta 23, porque ela vai estar em dívida sempre. E aí você entender essa mentalidade, saber que precisa investir,
Começando assim, você começa a mudar o seu dia a dia. A maioria das pessoas investem o que sobra depois de gastar. Mas, na realidade, você tem que gastar o que sobra depois de Guardar. investir. É uma coisa legal para a gente pensar e para dar uma cutucada, né? Porque todo mundo diz, inclusive, né? A gente ouvia muito isso, mas por que que eu vou guardar para o eu do futuro, né? Que Exatamente. quero gastar agora, eu estou vivendo hoje. Beleza, vamos lá. Digamos que você viva a expectativa de vida aí média que está em 80 anos. E você vai se aposentar com 65, né? Então, você tem aí uma janela de tempo que você não vai estar trabalhando e que você precisa viver da renda. Se você não acumular renda agora, Uhum. com que renda você vai viver nesse período, né? Depois que você se aposentar? Ninguém vai dar dinheiro para você. O governo vai te dar um dinheiro da aposentadoria do INSS, mas aí basta você olhar se é o teu objetivo de vida viver com o dinheiro da aposentadoria do INSS depois que você se aposentar. Se for esse o seu objetivo, não há o que Perfeito. fazer, mas se não for esse o seu objetivo, precisa começar a poupar hoje. E quanto antes você poupar, mais tempo você tem para acumular patrimônio. E aí os juros ajudam, né? Ao Os invés de juros atrapalhar, compostos. foi como você falou, os juros compostos ajudam. Se eu coloco R$ 100 para investir hoje, ele rendeu, amanhã virou 101, amanhã eu vou ter juros sobre 101 e não sobre 100. Amanhã é Exatamente. 102, é juros sobre 102 e não sobre 100. Então você Perfeito. vai acumulando patrimônio né, muito mais fácil agora. Isso. Começar antes é extremamente importante. Você falou da aposentadoria. Eu vou citar um dado que eu ia falar um pouco mais para frente, só que 1% de todos os aposentados conseguem manter o mesmo padrão de vida. Isso é IBGE. Mesmo padrão de vida de quando trabalhava. 1%. Nossa. 46% depende de um auxílio financeiro de parente. 28% depende de auxílio de caridade. E 25% precisa continuar trabalhando, senão não consegue custear a vida. Então, esse 1% é a nata da nata da nata da nata que consegue pensar no futuro. E aí, antigamente, o normal era você ter imóveis, e hoje em dia você consegue ter imóveis de outra forma, mas consegue ter. Então, você, falando um pouco sobre aposentadoria, você precisa ter essa visão. Poxa, a Previdência está quebrada, você sabe que provavelmente você vai aposentar com um salário muito mais baixo do que o seu custo de vida permite. Imagina daqui a, sei lá, 60 anos. A nossa expectativa de vida agora é 80. Só que, poxa, a tecnologia evolui tão rápido. Há 20 anos atrás não existia o que a gente está fazendo. Impossível, não fazia sentido. A tecnologia em relação à saúde também vai crescer. Provavelmente a expectativa de vida vai aumentar, você vai viver ativamente até 70, 75 anos, ativamente, normal. Porque a tecnologia evolui, a alimentação melhora, tudo cresce. E aí, pensando em mentalidade de investidor, a primeira coisa que a gente tem que entender de mudança é a diferença entre ativo e passivo. A diferença entre ativo e passivo é assim: todo ativo ele tem a capacidade de valorização ao longo do tempo e trazer dinheiro ao seu bolso. E o passivo, ao contrário. O Robert Kiyosaki fala muito no livro Pai Rico, Pai Pobre. Quem quiser, eu vou deixar um link nos meus stories do livro Pai Rico, Pai Pobre. É o livro que, poxa, qualquer pessoa que indica para mim, fala, pô, eu quero ler um livro. Qual eu vou ler? Pai Rico, Pai Pobre. Não, eu quero ler um livro de verdade, pô. Isso aí todo mundo lê. Cara, é fundamental ler esse livro. Porque ele dá conceitos, e esse é o principal, a diferença entre ativo e passivo, que é fundamental para a sua vida. Por exemplo, não existe um objeto que é um passivo, um objeto que é um ativo, e sim o que você vai fazer com esse objeto. Um exemplo muito legal é uma casa. Uma casa, quando você tem um patrimônio legal, você tem uma casa sendo alugada, e aí essa casa ela tem a propriedade de valorização ao longo do tempo, porque terras no mundo é infinito, e quanto mais infinito, mais cresce o valor. E ela está alugando, então ela está te gerando renda. Isso aí é um ativo para você. Mas quando você financia 30 anos, mora nessa casa, e essa casa só gera custo, ela não é um ativo para você, ela é um passivo, ela está tirando dinheiro do seu bolso. Assim como o carro. O carro, 90% das vezes, ele é um passivo. Você comprou, ele tem a capacidade de desvalorização ao longo do tempo, só desse último ano que aconteceu ao contrário, né? O melhor investimento do mundo foi o carro, mas o carro ele tem a capacidade de desvalorização ao longo do tempo e ele tira dinheiro do seu bolso. IPVA, multa, gasolina.
Só que se você utiliza o carro para trabalho, por exemplo, o Uber, ele é um ativo na sua vida, porque ele está gerando renda. Sem ele, você não gera renda para sua casa. Então, você entender a diferença entre ativo e passivo, um carro é um belo de um passivão. Passivão. Então, você entender a diferença entre ativo e passivo é extremamente fundamental. Por quê? Um exemplo muito legal de ativo são as ações, por exemplo. A ação é um excelente ativo. Ela tem a capacidade de valorização ao longo do tempo, quando comprada uma ação boa, uma ação que gera lucro, e a capacidade de gerar renda através dos dividendos. Então, você quando compra, você recebe a renda, compra novos ativos, a renda do mês que vem vai ser maior. E aí você vai comprar novos ativos e novos ativos. Geralmente, quem tem a mente de uma pessoa rica, ela tem a mania, eu sempre falo que tem a mania feia de comprar só ativos e tentar não comprar passivos, para não tirar o dinheiro do seu bolso. E aí o próximo passo, que você entendeu, que nem eu vou deixar o link lá nos meus stories desse livro, Pai Rico, Pai Pobre, é bem simples, bem rápido. E o próximo passo é a reserva de emergência. Reserva de emergência é fundamental. Sempre falo que reserva de emergência ela não vai te gerar dinheiro nenhum, ela não vai render quase nada, só que ela vai te trazer sanidade mental. Uma segurança absurda. O melhor exemplo possível foi dentro da pandemia. O que teve de pessoas que foi demitida durante a pandemia foi absurdo. Você ter uma reserva de emergência vai te trazer essa segurança de falar, poxa, eu fui demitido, eu tenho pelo menos mais 6 a 12 meses de contas pagas, o que eu vou fazer? Vou investir na minha carreira, vou estudar, vou procurar um novo emprego, e você consegue ter essa segurança, essa tranquilidade em relação aos investimentos. E não adianta pular essa etapa. A reserva de emergência ela tem que ser feita no começo. Tem que ser, e não pode ser pulada, tem que acabar essa reserva de emergência, definir na sua mente e planejar para que isso aconteça e finalizar. Depois pensar em outros investimentos, que é aí a aposentadoria. E aí a maioria das pessoas tem dúvida em como fazer essa reserva de emergência. Primeiro, você definiu lá em cima, junto com a Alice, qual que é o seu custo fixo, qual que é o seu custo essencial, todas as reserva de emergência. Todos os seus custos, o que você conta de luz, aluguel, sei lá, dá outro exemplo, sumiu, de essencial. Saúde. Saúde, exatamente. Alimentação. Que você ganhe X mil reais e seu custo é R$ 1.000. Você precisa juntar de 6 a 12 meses. Depois da pandemia, mudei meu conceito. Antes era 6 meses. Agora eu acho que 12 meses é sensacional. Você juntar 12 meses do seu custo fixo e investir em um investimento que te traga liquidez. O que é liquidez? É a capacidade de transformar algo em dinheiro. Se você tem o dinheiro na conta, ele é extremamente líquido. Um imóvel físico, ele tem uma liquidez muito baixa. Porque se você precisar transformar ele em dinheiro, você vai perder muito. Se você precisar vender uma casa amanhã, você consegue. Só que provavelmente pela metade do valor. Então, uma liquidez muito alta e um investimento que é atrelado ao CDI. 100% do CDI. Um exemplo que eu tenho muitos exemplos, mas o que eu sempre uso é a conta corrente da Nubank. A conta remunerada. A conta remunerada é simples, é fácil, você não precisa pensar muito, vai render o seu 100% do CDI e esse é o papel. Você chegou a comentar comigo que tem alguns aplicativos que pagam até 150%, 200% do CDI. Eu vou voltar só um pouquinho, Pode eu vou voltar. usar a pergunta da Bárbara, só para a gente tentar fazer algo assim, visual, né? O que é reserva de emergência? Porque emergência não é algo ruim que vai te acontecer, não necessariamente. A reserva de emergência, imagina que você ganha o dinheiro, seja salário, pensão, qualquer fonte de renda que você tem. Ele é um pacotinho. Isso. Desse pacotinho, você vai reservar um pouco, recomenda-se 30%, mas é quanto você entender que é possível na sua realidade. Você vai tirar ele e vai colocar num pacotinho separado. Isso. Seja numa outra conta, numa conta investimento, qualquer coisa que ele fique ali reservado, que você não vai gastar no dia a dia, nas tuas despesas usuais. Isso chama reserva de emergência. É aquilo que você guardou e que corresponde a mais ou menos 6 meses dos teus custos mensais fixos. 6 ou mais, se você for prudente, é mais, né? Então, mais 6 meses é o que é geralmente recomendado. Isso que chama reserva de emergência, tá? É para te prevenir do imprevisível.
Então, você vai ter aquele pacote, vamos supor aqui que são 12 meses. Você vai ter aqueles 12 meses investidos. A Bá perguntou também qual a melhor opção, CDI ou Tesouro. Bá, nesse investimento em específico, não vai mudar quase nada. O Tesouro, atualmente, ele paga 7,75. 100% do CDI vai te pagar 7,65. É uma diferença muito pequena. Muito pequena mesmo. Porque a ideia dessa reserva de emergência não é te gerar valor, e sim te gerar tranquilidade e segurança. Depois que você Só você saber que está equiparado com a inflação. Você não está perdendo dinheiro para a inflação, que é o que acontece na poupança, né? Exatamente. Você está, pelo menos, na taxa básica de juros do Brasil. E aí, perguntaram aqui quanto que rende o CDI. Então, eu acabei de falar. Sempre um ponto abaixo da Selic. A Selic atual está 7,75. O CDI, que é, assim, a Selic é quando você empresta dinheiro para o governo. O CDI é quando o governo, os bancos se emprestam dinheiro. Elas não pegam direto do governo. Então, o CDI é uma taxa abaixo da Selic, que é basicamente a mesma coisa. É uma taxa de juros padrão no Brasil. Então, se está 7,75 a Selic, o CDI 7,65. Não vai, isso que eu quero passar, a simplicidade. Não vai fazer diferença você investir num tesouro ou numa conta remunerada que paga 100% do CDI. Porque a ideia desse investimento não é te trazer valor, e sim segurança e tranquilidade. Poxa, eu sou Uber e eu estou dirigindo, eu tenho lá meus 12 meses de reserva de emergência e meu carro furou o pneu, rasgou o pneu. Poxa, eu não fiz a minha grana esse mês. É para isso que serve a reserva de emergência. Se você não consertar o seu carro, você não vai gerar renda para sua casa. Então vai lá e conserte seu carro. E aí toda a renda que entrar, conserte a reserva de emergência. Então, a reserva de emergência é para trazer essa sanidade, eu falo sanidade mental e segurança. Depois que você fizer a reserva de emergência, aí você pensa em outros investimentos. Eu fiz um cálculo básico, juntando 33% do salário. Então, independente de quanto você ganhe, se você investir 33% do seu salário, você vai ter a sua reserva de emergência de 12 meses em 23 meses. Então, você ganhou 10 mil reais, você guarda R$ 3.333 na Selic hoje, 7,75. Em 23 meses, você vai juntar 12 meses do seu custo fixo. Sendo o seu custo fixo 6.666, que é a diferença. Então, eu fiz esse cálculo básico só para a gente ter uma noção. Poxa, Santana, tem uma ideia de depois de quanto tempo que a pessoa vai ter a reserva de emergência, e sim ela pode pensar em investimentos que são mais arriscados, né? Isso, deixar um pouquinho mais travado. Primeiro falando, tem uma pergunta aí Pode falar. De Juliana, né? Que ele perguntou o que é a conta da Nubank 100% CDI, e você tinha me perguntado também de outros aplicativos, né? Então, essas contas são contas que você não precisa de corretora, são bancos digitais que disponibilizam um rendimento diário, né? Que você pode tirar o dinheiro quando você quiser, então ele não fica imobilizado, ele é exatamente como se fosse a sua conta corrente, mas ele está rendendo o mesmo valor da inflação. Então, a Nubank tem o 100% CDI. Se você tiver baixado no seu celular o aplicativo da 99, existe na abinha do lado um ícone do 99 Pay. O 99 Pay está pagando hoje, porque o meu está lá, 200% do CDI. O PagBank está pagando também, estava 120, mas essa semana eles mudaram para 200% do CDI. Legal. Também. Então, pensando aí numa continha, se você colocar ali os 4 mil que estão girando na sua conta, agora você tem uma conta de 4 mil para pagar, dia 29, mas hoje é dia 22, você deixa o seu dinheiro nessa conta, ele vai render quase R$2 por dia. Essa conta que eu fiz aí dos 2% CDI, ele vai render quase R$2 por dia. Aí no dia 29 você paga a sua conta com esse valor que você tinha lá. Então, assim, ele não fica imobilizado, não é Ele é considerado um investimento? A gente pode chamar de investimento o CDI? Na verdade, é um CDB isso. O CDB o CDB, isso. O CDI é uma porcentagem do CDI. Baseia. Então, assim como a Selic, o Tesouro Selic é um investimento e a Selic é a taxa onde a gente se baseia.
A liquidez perguntou, você respondeu brilhantemente sobre o que é a Nubank, é uma conta remunerada, que vai remunerar ali seu 100% do CDI. E por que eu tento sempre simplificar? Porque a maioria das pessoas coloca o empecilho. Vai falar, pô, mas o que é 200%? Quanto que rende 200% do CDI? Quanto que eu tenho que fazer para ganhar mais um pouco? Poxa, eu vi um ali que está pagando 105% do CDI. Pessoal, não é a ideia. A ideia é focar em fazer a reserva de emergência, no mínimo 100% do CDI. No mínimo. Você acha em qualquer lugar esse 100% do CDI. E o mais fácil atualmente é você entrar dentro da Nubank. Criar uma conta, deixa na conta remunerada e aí você vai colocando sempre investir, gastar o que sobra depois de investir. E aí a Bá perguntou em relação à liquidez. A liquidez dentro dos investimentos, dentro da reserva de emergência, ela tem que ser altíssima. Então tem que ser, no mínimo, diária. Então você tirar a qualquer momento. Por quê? Porque, eu disse antes e repito, imprevistos acontecem. Algo que é mais previsto do que imprevisto é impossível. Vai acontecer algum problema. Vai acontecer algum problema. E esse dinheiro tem que estar ali para salvar você. Poxa, quebrou minha moto e eu utilizo minha moto para trabalhar todos os dias. É a sua emergência. Você tem que utilizar. Vai, pega, guarda. Tem um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Ele tem a reserva de emergência dele. E aí, quando ele precisa, sei lá, furou um pneu. Putz, eu trabalho de Uber, eu não consigo, não fiz a grana de hoje, eu recebo só semana que vem. Reserva de emergência vai lá e troca. Senão ele não continua trabalhando. Então, a reserva de emergência não tenta fazer coisas mirabolantes. Claro, depois de você ter um certo conhecimento, você consegue alavancar seus ganhos, óbvio. Mas o mínimo é 100% CDI. E aí você consegue, dentro da Nubank, dentro da XP, dentro de fundos de investimento em renda fixa, da Rico, da XP, da Clear, qualquer corretora tem isso. Então, o primeiro passo é fazer essa reserva de emergência. Eu indico, é questão minha, 12%, 12 meses. 12 meses do seu custo fixo. E só para ter uma noção, se você guardar 33% do seu ganho para dentro de uma 100% da Selic, você vai ter essa reserva de emergência em 23 meses. Poxa, se você vai guardar mais, o tempo é menor. Então, vira um víciozinho de você querer guardar, de você construir aquela reserva de emergência, ter como objetivo. E aí, depois de construir a reserva de emergência, você pensa em novos investimentos, pensando em aposentadoria. Legal, a gente respondeu o Fabrício, quanto rende o CDI, a gente respondeu a Silvana, da Divina, que é onde eu deixo a reserva. Seria na conta normal? Sim, a reserva pode ficar na sua conta normal, que é interessante você olhar que algumas contas dos bancões, né, dos bancos tradicionais, não tem esse rendimento em relação ao CDI. A maioria dos bancos digitais tem, como o Gabriel citou o Nubank, tem essas outras contas que eu acabei citando também. As contas das corretoras também, e que tem liquidez diária. Isso. Então, sim, só que é importante que você saber qual é... Se você for deixar na sua conta corrente normal, não tem problema nenhum, mas o que você precisa saber é qual é a parcela daquilo que está na sua conta que é referente à sua reserva de emergência, para você não gastar. Exatamente. Se não, perde o sentido. Então, lembra dos pacotinhos? Um pacotinho tem que estar separado, ele tem que estar visível para você. Claro, de que aquilo você não pode gastar, a menos que seja uma necessidade, uma emergência, para não fazer dívida. Né? Respondemos. Teve uma pergunta aqui do Fabrício, que ele já tem a reserva de emergência dele. O que seria um investimento seguro e um investimento de risco? E qual a média da diferença entre eles? Fabrício, você já fez a sua reserva de emergência, parabéns. Você já está provavelmente entre os 4% da população do Brasil que tem essa reserva de emergência, porque eu tiro uma base pelo que investe na Bolsa de Valores, mas não são todos que investem na Bolsa de Valores que têm reserva de emergência. Grande parte é negligente, é isso. E aí, o que seria um investimento seguro? Aí, falando de investimento, poxa, concluí minha reserva de emergência. Reserva de emergência era 30 mil reais, eu me planejei, guardei R$1.000 por mês, levou 30 meses, 29 meses, por conta dos juros compostos. Fiz isso e agora, o que eu faço? Primeiro ponto, esse tempo que você vai levar para fazer a reserva de emergência, você tem que estudar sobre seu perfil de investidor. Você vai ter que estudar na internet. Você falou da Natália Arcuri. A Natália Arcuri é a maior influenciadora de finanças do mundo. O Brasil ele é muito grande nisso. O segundo é o Thiago Nigro, aí tem outros. Mas ela tem muito conteúdo na internet. A gente produz conteúdo diariamente. Então,
ter esse tempo para estudar e entender o que você quer, e aí, a partir daí, você começar a investir. Um investimento seguro é renda fixa. A renda fixa, você vai ganhar algo que não tem risco de perder. Você sabe exatamente quanto que você vai ganhar, dependendo do tipo de renda fixa. Por exemplo, um pré-fixado de 5 anos, pagando 12% ao ano. Meu, faça chuva ou faça sol, independente dependendo da instituição que você está emprestando o seu dinheiro, você vai ganhar seus 12% ao ano, que dá aquele famoso 1% ao mês. Antigamente era comum a poupança pagar esse 1% ao mês. Hoje em dia a poupança, com a Selic a 7,75, a poupança deve estar pagando 5, alguma coisa assim. Então, tem a renda fixa, que vai pagar atualmente, nessa data que a gente está falando, dia 22/11, tem boas rendas fixas pagando de 15% a 16% ao ano, que aí eu estou falando tanto de pré-fixado quanto de pós-fixado. Isso aí eu explico gerando no meu conteúdo, que dentro eu explico a diferença de um pré-fixado e um pós-fixado. Então, vamos lá. De 12% a 16% ao ano. Você consegue corrigir pela inflação. Inflação, eu acabei pulando essa parte. O aumento generalizado dos preços. Ou seja, o que você comprava ano passado com 100 mil reais, estou arredondando, esse ano, nessa data, você teria que ter, em específico, 110.067. Então, teve uma inflação de 10,67 ao longo desse ano. E a inflação é uma cesta de produtos que ano passado você comprava com 100, hoje você tem que ter 110. Porque os preços aumentam. As coisas aumentam de preço. E aí você precisa tentar buscar corrigir esse dinheiro ao longo do tempo, para o seu poder de compra continuar sendo o mesmo. Beleza. E a gente não gasta 100, né, Gabriel? Você está usando um número bem pequenininho para uma realidade, né? Então, vamos lá, multiplica isso para ter uma ideia quanto que a gente está perdendo, né? Exatamente. Então, para você ter uma noção, em relação a imóvel, teve o IGPM que no acumulado dos últimos 12 meses foi cerca de 35%. Se eu não me engano, foi isso. 36%, 35,7%. E imagina só, você tem o aluguel, né? O aluguel sendo corrigido. E assim, 36%. O dono do imóvel não é um bandido porque está corrigindo. Foi isso combinado, era o normal. Só que teve um descontrole de inflação. A inflação foi muito a mais do que o normal e o IGPM também. Mas você tentar buscar depois da reserva de emergência. Pessoal, fez a reserva de emergência, esquece na caixinha. Agora você vai pensar em outros investimentos. Não estou mais esquecendo ela. 100% do CDI, na conta Nubank, ou num trem de DI, num fundo de renda fixa. Beleza, fez ela. A partir daí, você tem investimentos que corrigem a inflação. Esses 16 que eu falei, o IPCA, que é o método que o governo utiliza para medir a inflação, que é uma cesta de produtos, tem esse IPCA mais 5. Então, IPCA mais 6. Se nos últimos 12 meses foi 10,67, mais 6, 16 e alguma coisinha. Porque é diferente, não é simplesmente somar. Mas você consegue ter esse 16% ao ano, por exemplo. Isso é renda fixa. Você não perde dinheiro em renda fixa. Você vai investir, no final vai estar positivo. E aí, atualmente, nesse range, de 12 a 16. Agora, um pouco mais de risco. Risco, tem desde investimento... Quer falar alguma coisa? Eu não, estou adorando. Tem desde investimento em fundo multimercado, investimento em fundos imobiliários, investimento em ações. E aí, tem como investir diretamente em ações, e aí pode ser a famosa Petrobras, Banco do Brasil, Google, Apple, Facebook, não é Facebook mais, agora é Meta, Samsung. Você consegue comprar as maiores empresas do mundo na Bolsa de Valores, ou investir através de um fundo que faça isso. De forma, você vai confiar o seu dinheiro a um gestor. O cara está ali trabalhando todos os dias, os 24 horas do dia dele vendo sobre investimentos. Você vai falar, cara, olha, fiz minha reserva de emergência, quero estar um pouco mais exposto à agressividade, buscar rentabilidades melhores, e quando eu falo rentabilidades melhores, 20%, 25% ao ano, isso tendo uma boa performance, não é garantido, você pode ter 13% para baixo. Então, quando você está arriscado, você tem que ter um horizonte de tempo muito maior. Então, longo prazo, 5, 6 anos, olhando nisso. No primeiro ano não considera, no segundo ano não considera, depois você começa a considerar. Isso é bem comum, você olha alguns clientes em específico, a rentabilidade única é pequena, mas olhando no todo, ela é muito grande. Então, quando você está num arriscado, você já começa a ter
que tem que saber que pode perder dinheiro. Não é garantia. Você vai investir em renda fixa, você vai investir X, você vai ter X mais Y. Em arriscado, quando você quer um risco maior, e aí falando de ações, falando de fundos imobiliários, falando de BDRs, falando de ETF, você não tem uma previsibilidade, você não sabe quando você vai receber. Só que aí você, por ter um prêmio de risco, por ter um risco maior, você tem um prêmio maior também. E aí, precisa entender um pouquinho do mercado, né? Acompanhar. E aí que é importante ter o assessor, né? O assessor ajuda bastante. É claro que tem os conteúdos na internet, mas, por exemplo, eu, né, como eu comentei aí para vocês, foi essa semana a primeira vez que eu fiz um investimento. Primeiro que eu tô me sentindo, né? Vamos combinar, porque eu pedia dinheiro pro banco, tava financiado, certo? Meu carro tava financiado. Então, a partir do momento que eu coloquei no CDB, sou eu que tô prestando dinheiro pro banco. Primeiro que eu já comecei a olhar ele de cima, eu falei, agora quem manda aqui sou eu. R$1, mas assim, entra R$1 tão gostoso, eu vou falar pra você, é o valor que tem esse negócio, porque você fala assim, peraí, a situação mudou, né? A gente tá do outro lado agora. Tá do outro lado. Foi tão importante pra mim conseguir economizar. Hoje eu tô vivendo sem carro. É claro que assim, para mim era gostoso ter carro pra viajar, pra passear, pra ir pra lá e pra cá. Uma delícia. Mas olha só, sem o carro, eu estou olhando o banco de cima. E pra mim isso já tá pago o carro, entendeu? Tá pago. E aí agora eu comecei a investir também em outras coisas aí com a ajuda do Gabriel e da equipe também, de outros amigos que eu vou convidar para falar aqui também, mais para frente eu vou contar essa novidade. Mas, gente, isso é muito poderoso, é verdade. E quanto que ajuda você ter alguém que entende do negócio e que, de fato, pode te passar uma certa confiança nesse mercado que é de insegurança. Vai subir, vai descer, vai cair, vai tudo mudar, depende da economia dos Estados Unidos, da China, muita coisa, dependendo do que você for investir. Exatamente. Então, é interessante ter alguém de confiança para você não se arriscar demais, não perder, não se frustrar e acabar, né, não indo por um bom caminho. Né? E Alice, tem que estudar, isso aí. Tem que estudar. E uma das funções do assessor de investimentos, ela não tira a sua responsabilidade pelo seu dinheiro. O assessor de investimento ele vai te auxiliar dentro de alguns investimentos. Só que, lembrando que o investidor é você, e eu não estou falando de você em específico, mas é a pessoa que está investindo. É você tem que tomar as rédeas. Se você vai falar, poxa, eu acho que é legal você fazer isso, isso e isso. E você fala, não, eu quero só renda fixa. Acabou, é sua decisão. Não, eu quero renda variável. E é sua decisão, você não pode tirar... Quero tomar esse risco, né? Quero correr um risco aí com R$100 para ver como eu me sinto. Ou não, eu quero, né? Vai sentindo, entendendo, estudando. Ou, né, confia bem e principalmente em quem você os vai. riscos. Porque às vezes você vem com uma ideia de, poxa, eu quero investir no mercado para ganhar 20% ao ano, ou eu quero investir em fundos imobiliários que vai pagar meus dividendos todos os meses, e tá ótimo. Mas a gente tem que entender qual que é o seu perfil. O trabalho do assessor de investimentos é ver o seu perfil. Poxa, olha, pelo que você me contou, eu vou fazer uma análise para você, vou fazer muitas perguntas, e aí eu vou entender que, poxa, você é conservador. Aí você fala, eu fiquei sabendo que tem um negócio de investir em cripto. Eu vou falar, olha, existe isso, é assim, 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 só que dentro do que eu analisei não faz sentido nenhum. Você toparia, talvez, ganhar 200 para perder 1.000? Não, meu Deus do céu, impossível isso. Não, Deus, isso já aconteceu comigo. Eu não era de cripto, falando de fundos imobiliários. Porque, olha, você pode aplicar X e pode ter menos. Seu dividendo vai cair, mas pode ter menos no final. Não quero isso não. Não. Já deu dor de barriga. Falei, então não é seu perfil. E não é errado, não existe certo ou errado nesse sentido. Existe perfil. O dinheiro, como eu tinha dito, é um ótimo escravo. Ele tem que estar ali, quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, para te servir. Para você, poxa, meu investimento está em renda fixa, ou o investimento está em bolsa, meu investimento está em cripto e está tranquilo. Eu posso perder esse dinheiro. Minha reserva de emergência está montada. Então, o trabalho do assessor de investimento é te auxiliar dentro do seu patrimônio, dentro do seu perfil, qual é o melhor produto.
Quer investir direto em bolsa? Invista. Quer pelo fundo de investimento? Invista. É bem bacana também. Não existe certo ou errado nessa situação. Dentro do seu objetivo também, né? Porque aí Exatamente. você vai pensar se o seu objetivo é, ter aquisição de um bem, ou se você quer viver de renda, ou se isso é no curto, no médio ou no longo prazo. Então, tudo Exatamente. tem que ser planejado, tem que entender exatamente o que você quer, que risco você quer correr, para quando, quanto dinheiro você tem para investir, e aí a gente volta lá na organização financeira, né? Então tem tudo isso aí. O Fabrício comentou aqui, Alice, você corre, pedala nada, nem precisa de carro. Às vezes a gente Eu vi. precisa, né? Então, assim, eu tô comentando aqui porque aí alguém vai pensar que eu fiquei rica, né? Por isso que eu tô investindo. Mas não, o que eu fiz Não. foi quitar a minha dívida e tirar diversas despesas que eu considerava supérfluas. Então, eu fico pouco em casa, eu prefiro mesmo estar na rua pedalando, correndo, não sei o quê. Eu cancelei o meu pacote de TV, eu só tenho internet, eu tenho só a Netflix. Entende? Então, assim, eu precisei cortar várias coisas para de fato falar assim, opa, eu consigo fazer uma reserva porque é meu objetivo olhar o banco de cima, não depender do banco e conseguir investir um pouquinho para eu ter uma reserva melhor no meu futuro, né? Pensando no meu filho, pensando em tudo que eu quero colocar. Então, primeira coisa é a organização financeira e pensar nos seus objetivos, nos seus valores, o que você quer ter para você, o que você não quer ter, porque tem coisas que a gente está falando aqui que podem não fazer sentido para você. Total, E tá total, tudo bem, total. de fato é perfil, como o Gabriel bem ressaltou. Um exemplo muito legal, e aí falando sobre você olhar o banco de cima, quem sabe um dia você olhar ele como sócio e você receber todos os meses ou Olha só. semestralmente o dinheiro, o seu dividendo. Tem um exemplo que eu acho muito legal em relação a começar a investir antes, que a galera acha que precisa ficar rica, precisa ganhar bem para começar a investir, e na realidade não precisa. Eu vou dar dois exemplos, o investidor A e o investidor B. Eu vou ler aqui porque eu não lembro os números exatos. O investidor A, ele começou a investir com 20 anos e ele vai parar de investir com 40 anos. Ele está investindo, ele começou com R$ 1.000 e todos os meses R$ 300. Todos os meses. A taxa dele é 12% ao ano. Então vamos lá. 20 Uma ao renda 40. fixa Renda fixa. básica, igual a gente tem hoje. Exatamente. Então vamos lá. R$ 300 por mês durante 20 anos. E aí quando ele chegar com 40 anos, ele vai parar de investir, vai deixar o dinheiro investido, não vai colocar mais nada, vai deixar lá parado. 12% ao mês até completar 60 anos. R$ 300 por mês, 12%. O investidor B, ele falou, cara, esse moleque tá investindo 300 conto. Não faz sentido, pô. 300 conto não é nada. Eu tenho que investir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar melhor. E aí sim eu vou começar a investir. E aí ele começa a trabalhar. E aí com 40 anos, ele chega ao seu ápice financeiro. E aí ele começa a investir dos 40 até os 60. Os mesmos 20 anos investidos. E aí, ao invés dele investir R$ 300 por mês, ele vai investir R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 todos os meses. Pum, pum, pum. E aí, Acumulou patrimônio e deixou para o final da vida para investir. Exatamente. Final não, né? Nem na metade. Nem na metade. R$ 2.000 por mês. E aí, como ele teve esse tempo todo, ele estudou. Aí ele falou, pô, 12% é pouco. Eu tenho 15% ao ano. Então, o investidor A, 300 por mês, 12%, dos 20 aos 40, deixou investido até os 60. Investidor B, R$ 2.000 por mês, 15% durante 20 anos. Quem que você acha que vai ter mais dinheiro no final dos 60 anos? Os dois chegaram com 60 anos. Nossa, seria um chute? Pode Eu ser. acho que quem começou antes, porque vai ter um rendimento por mais tempo, não necessariamente Exatamente. o maior aporte, né? Mas é o Exatamente. rendimento por mais tempo, é isso? Exatamente. O investidor A, ele vai ter 2.750.000. O investidor B vai ter 2.600.000. Então eu ainda posso ter 2 milhões, né? É Pode isso que você ter está me 2 milhões. falando. Eu só preciso arrumar 2.000 para investir, mas ok, Não, mas você existe pode uma. ter. Pode ser 1.000, né? Para eu Pode ter ser 1 1.000. milhão, eu ainda Eu acho posso. que 1.300.000 é bom também. Tá bom, eu entendi. Então, Não, eu tô feliz. a ideia é, você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Poxa, o investidor A era um estudante, ele ganhava pouquinho, mas ele tinha R$ 300 todos os meses.
e ele teve a disciplina de investir. Começar antes é sempre Perfeito. importante. Então, você começar com pouco, numa rentabilidade melhor, é melhor do que deixar e não investir nada para uma rentabilidade futura. Então, comece agora. Eu disse antes, o melhor dia para investir foi ontem, hoje é o segundo melhor dia. Então, hoje não, amanhã, né? Porque hoje não dá mais. Mas amanhã é o melhor dia para investir. Então, não precisa ter muito dinheiro, não precisa ter muito capital. A ideia é começar. Então, tem vários outros exemplos, mas o tempo vai te ajudar nessa jornada. Não é o dinheiro, e sim começar. E tudo isso é relacionado à mentalidade do investidor. Poxa, eu vou começar. Eu vou startar, eu vou querer mudar de vida. Gabriel, além dos conteúdos que você produz no seu perfil do Instagram, e eu tô lá no seu grupo do Telegram também, né? Como que você ajuda as pessoas a entenderem como investir? Bacana. Então, eu tenho o meu trabalho como assessor de investimentos dentro lá do escritório. Então, eu auxilio, tudo que eu falei aqui na live eu auxilio. Então, quem precisa de ajuda, quem tem um patrimônio um pouco maior. E eu produzo conteúdo, tanto no Telegram, em um canal exclusivo. E aí eu vou deixar o link nos meus stories também do canal, para quem quiser entrar. E eu vou lançar um curso agora, um mini curso, para quem não sabe absolutamente nada de investimento. Vai pegar você que não tem a reserva de emergência. Sabe esses 22 meses que eu falei que você vai levar? Eu vou pegar uma tabela, vou entregar para a pessoa e falar, olha, quanto você ganha, quanto você gasta, você vai investir aqui e é tanto tempo que você vai estar com a reserva de emergência. Só isso. Você não vai precisar pensar. Então, é um mini curso que vai ser muito bem produzido, curto, e vai abrir as inscrições agora dia 4 de dezembro. Não está aberto ainda, então começa a me seguir no Instagram, eu produzo muito conteúdo, e o conteúdo que eu produzo gratuito, se você começar a filtrar, você não precisa comprar o curso, de verdade, tem conteúdo demais na internet, só que o meu mini curso, ele organiza esse conteúdo. Tem conteúdo disperso, então o conteúdo está espalhado pela humanidade. E aí eu tento organizar esse conteúdo, um mini curso, que vai desde mentalidade de investidor, vai passar por renda fixa, reserva de emergência. Construiu a reserva de emergência, agora vamos pensar na sua aposentadoria. E aí eu falo sobre ações, o que é uma ação, renda variável, fundos de investimentos, fundos imobiliários. Então é um curso, mini curso compacto, só que tudo que você precisa sobre investimento. E assim, menos de R$ 100, tá? É um curso bem barato mesmo. Ah, legal. E quem quiser te procurar como assessor, Quem quiser me procurar como assessor, pode entrar em contato pela DM comigo, pode mandar um direct lá. A gente tem a equipe lá do escritório da Premier Life. Eu tenho um range acima de tantos mil, só que quem tem abaixo tem assessores focados nisso também. Ele fica um pouco mais que é os que estão me ajudando. Mas todos, e legal como lá, a gente considera uma família. Então, poxa, a sua dúvida, quando um assessor fala, poxa, olha, me passou isso, isso e isso, o que eu faço? Todo mundo sente e fala, ó, pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso. Vê qual que é o que se encaixa. Ah, legal. Então, todo mundo se ajuda demais. Assim como no começo, eu tive clientes que tinham um patrimônio muito grande, eu não sabia muito bem, porque é uma responsabilidade muito grande, eu chegava nos assessores mais velhos e falava, poxa, eu tô com essa demanda. Então, era 11, 12, 15 anos de experiência como assessor me passando o que eu deveria fazer. Então, lá todo mundo se conversa, todo mundo se ajuda demais. Ah, que bacana. Quando Tava olhando aqui quiser, se... pode vir no direct e vai me acompanhando aqui no conteúdo, que aí o mini curso vai ser a partir do dia 4. Menos de R$ 100 ainda. Muito bom, muito bom. Aí, o Fabrício gostou da ideia de fazer 2 milhões. Eu também, nossa, fiquei empolgadaça aqui, hein? Eu acho que eu vou porque fazer um, que a mas maioria das pessoas ok. não sabem. Eu falo isso no meu mini curso. A oitava maravilha do mundo, segundo falam que Einstein falou, que era os juros compostos. Então, Os juros compostos. tem um Nzinho que é em cima, que é o tempo. Esse tempo, ele começa a multiplicar absurdamente o seu dinheiro. Então, Ai, quanto antes muito começar, legal. Vou melhor. falar assim, ó, eu tô falando aqui da experiência, gente, de quem começou agora mesmo. Só de ver ali o meu dinheirinho que estaria parado na conta e não estaria rendendo nada, ele está rendendo hoje R$ 2 por dia, para mim já é uma vitória absurda. E é nisso que a gente passa a ter a visão. Aí você passa a ter gosto por dar uma enxugadinha, né, nas suas despesas, às vezes você passa a cozinhar em casa, ou você muda a tua cabeça e aquilo passa a ser uma prioridade, né? A mentalidade do investidor, ela é algo que sai de dentro para fora, né? O que a gente está colocando aqui é um pouco de informação
e tentando inspirar, mas de fato vai sair de dentro para fora, né? É uma decisão sua e é prazeroso quando você passa a ver resultado daquilo que você está fazendo, com a ajuda dos outros ou não. Antes eu vou fazer uma Gab... pergunta para ti, mas o Nelson, o Nelsinho perguntou aqui se ele indica esse CDB de 300% do CDI da XP. Nelsinho, eu indico, é do Banco XP mesmo. A XP ela é uma corretora, a maior da América Latina, ela tem um banco por trás, só que ele fica só disponível para quem abrir a conta em novembro. Então, uma promoção para trazer clientes. Então, mas Tá acabando, corre. tá acabando. E assim, é 300% do CDI, o dinheiro fica travadinho durante 3 meses, se eu não me engano. Eu não me recordo agora, mas eu acho que é isso. Eu acho que o vencimento são 3 meses, mas eu não sei se tem vencimento 3 meses. Geralmente, se o vencimento é 3 meses, o dinheiro, o produto acaba e o dinheiro cai na conta. Eu super indico. Poxa, é 300% proporcional, claro, né? Cada mês isso. Mas se tá 7,75, vamos arredondar para 10. Você vai ganhar proporcionalmente 30% ao ano durante o proporcional 3 meses. Poxa, é sensacional. Então, se você tem essa condição para quem abrir a conta em novembro, pode me dar um toque aqui, eu mando o link para abertura de conta. Você consegue esses 300% do CDI sim. E antes de investir, precisa se organizar financeiramente e aí vem a sua parte, certo? Isso, muito bem. Então, eu tô com a minha primeira turma de mentoria, abrindo agora, focada em 3 meses, tá? Ela foi criada pensando nesse momento do final do ano, que é justamente para você, até a primeira quinzena de dezembro, ter tudo organizado dentro do aplicativo, o que você ganha, o que você gasta, as suas previsões de gastos e receitas para janeiro e fevereiro. Então, para você conseguir se organizar e quem sabe aí já procurar o Gabriel e começar a investir. Sim. Então, se você quiser saber mais, então eu estou com um preço promocional para ela até quarta-feira dessa Show. semana. Assim que acabar a live, eu vou colocar para vocês as informações aqui, vou postar e deixar, mas podem me procurar também no direct, quem quiser. Então, quarta-feira, e a gente já começa na semana que vem. A primeira reunião vai ser ao vivo, online, com no máximo 20 pessoas, para a gente conseguir tratar as suas dúvidas pessoalmente, tá? Então, colocar de fato tudo que você precisa saber na prática, no papel, na planilha, no aplicativo, onde você quiser, para conseguir enxergar suas receitas, suas despesas e ter uma projeção de gastos e receitas. E aí, conseguir poupar e investir. Pelo que E você tá esse falando, é o uma nosso mentoria praticamente, né? objetivo. É uma mentoria Legal. Porque ela é personalizada, né? E ela é prática, não é teoria. É na prática, a gente vai pegar a sua situação e resolver, de fato, vai te dar a luz. Vamos tirar você de dentro do túnel, né? Fazendo a alusão aí, aproveitando as alusões, vou te tirar de dentro do túnel, sem dúvida nenhuma, e com segurança, porque eu fiz pra mim, né? Foi o que virou a minha vida, transformou minha vida esse ano. E é muito básico, muito simples. Você vai conseguir ensinar todo mundo depois e vai conseguir colocar na tua empresa também. Então, vai ser bastante especial. Eu espero que possa ajudar muitas pessoas aí, a gente potencializar as pessoas que vão se sentir bem aí, guardando Perfeito. um pouquinho de dinheiro. Perfeito. Dinheiro é um tabu na sociedade, né? Poucas pessoas gostam de falar, tem um certo preconceito, tem uma repulsa com quem é rico, e não tenha isso. Não tenha. Ser rico não é ruim. Na verdade, todo mundo tem que ser rico, na minha visão. E ter a liberdade. O dinheiro ele é um ótimo escravo. Então, ele vai te trazer liberdade. Basicamente é isso. Verdade. Muito legal. Não tenho mais o que falar. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar. Se alguém tiver alguma dúvida no chat, pode mandar. A gente tentou ler algumas dúvidas aqui, mas às vezes passou alguma. Isso, pode colocar. Eu vou aproveitar também para dar mais uma notícia para você que gostou do conteúdo. A gente vai estamos programando uma nova live para daqui uns 10 dias mais ou menos, e a gente vai falar especificamente de você que quer comprar um bem. Seja um carro, seja uma casa, você quer adquirir, né? Ou quer ter uma renda em relação a esse bem, como fazer. E aí eu vou convidar uma colega nossa, que também é assessora de investimentos, mas aí do BTG, que é a Claudiane, e ela trabalha também com consórcios. Então, vou trazer
mais essa informação para você que tá, né, quer investir num outro ramo, pensando em veículos ou em automóveis. A gente vai falar sobre isso. E também, né, porque para comprar um bem, você tem que saber que aquele é o seu objetivo, como você mesmo comentou no começo, né? É um passivo. Não Mas passei. muita gente quer, faz questão e às vezes aquilo é importante, óbvio. Então a gente tem que atender o desejo, né? Os Se nossos tá dentro do desejos seu desde que. orçamento, é isso. Não tem que pensar Aham, muito. Não pode se endividar, é se isso colocar no aí. pescoço. Mas se, poxa, se faz parte da sua vida e você quer ter, poxa, tenha. Que legal. A Clau tá até mandando um parabéns. Ela tá acompanhando a gente e é nossa parceira aí nessa missão E aí, de Cláudio, tudo ajudar as bem? pessoas. É do BTG, né, Cláudio? Adorei, pode ter continuação. Ah, eu tô gostando dos comentários. Obrigado a todos que estão acompanhando. Obrigado, Bá. Obrigado, Cláudio, Fabrício. Mandou Sim. bastante pergunta. Valeu, Murilo. Gente, muito obrigada. A gente vai deixar salvo. Vocês podem nos procurar depois, continuar fazendo perguntas, dar sugestão de temas, né? Então, é muito gostoso quando a gente sabe que pode ajudar alguém com informação, com inspiração, com conhecimento, né? Isso é muito gostoso. Gabriel, muito obrigada, foi maravilhoso, Muito né? Eu obrigado a já você. sabia que você ia desenrolar muito bem todo o assunto, você fala de uma maneira muito clara, então passa bastante segurança. E isso é super importante quando a gente está falando de dinheiro e de sonho, né? Porque nós estamos falando de sonho. Sem O dúvida. dinheiro é só a coisa aí do meio, Só né? intermediário. Mas de fato a gente está falando do sonho das pessoas, da vida, da tranquilidade, da segurança. Então é muito importante ter alguém assim para confiar. Obrigada. Sempre que precisar, pode me dar um toque. A gente pode marcar outras lives sem problema nenhum. A ideia Marcaremos. aqui é passar conteúdo, o máximo de conteúdo possível para trazer liberdade para todo mundo. Dinheiro é isso, trazer liberdade para você fazer o que você bem entender. Tá bom? Muito legal, gente. Boa noite, então. E até a próxima, Até né? a Se próxima. Deus quiser. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.